Talvez isso tenha sido o impulso que faltava para que os dois se aproximassem ainda mais. A saudade de mais de 2 décadas fez com que eles se admirassem de um jeito que ia além do afeto entre mãe e filho. Havia outras vibrações no ar, algo que surgia toda vez que estavam perto um do outro. E aí, bem-vindo de volta ao canal. Hoje, vamos entrar de cabeça em mais um caso real de arrepiar, vindo direto de Phong Sa-Ly, no Laos. E olha, essa história não é nada comum. Ela é bizarra, perturbadora e totalmente fora do esperado. O que realmente aconteceu? Qual é a verdade por trás desse caso absurdo? Fica por aqui, porque vamos desvendar todos os detalhes dessa história inacreditável. Antes de mergulharmos nessa história, já sabe, né? Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal. E se essa história te prender, compartilha com os amigos. Vamos espalhar essa história juntos. Agora, bora pra trama. Tudo começa com o Sr. Can Pho-ou, um policial e político influente de Phong Sa-Ly, no Laos. Em 1989, com apenas 35 anos, ele já estava fazendo barulho no cenário político. Diziam até que ele tinha potencial para se tornar ministro no futuro. Sua família tinha um orgulho enorme dele, principalmente sua esposa, Bun, e suas 5 filhas. Mas tem um detalhe curioso nisso tudo. Can Pho-ou e Bun sempre sonharam em ter um filho homem. Só que, por mais que tentassem, só nasciam meninas. Ironicamente ou não, a vida seguiu seu curso. Avançando para 1991, durante uma missão de trabalho em Muang Samphan, Can Pho-ou conheceu Somphone, uma jovem de 20 anos que estagiava no escritório do partido local. Ela era escriturária e logo se tornou alvo do charme e das palavras envolventes de Can Pho-ou. Mesmo depois do fim da missão, ele continuou voltando à cidade só para vê-la. Não demorou muito para os dois começarem um caso, mesmo sabendo que ele já era casado. E então veio a grande virada. Somphone engravidou e exigiu que ele assumisse a responsabilidade. Em vez de recuar, Can Pho-ou garantiu que se casaria com ela assim que o bebê nascesse. E foi o que aconteceu. Em 1992, Somphone deu à luz um menino saudável chamado Fen, exatamente o filho que Can Pho-ou e Bun tanto desejaram. Apesar da situação nada convencional, Bun aceitou que o marido se casasse com Somphone e a tomasse como segunda esposa. Mas é aqui que a história começa a ficar sombria. 2 anos depois, Can Pho-ou e Bun arquitetaram um plano para tirar Somphone do caminho e garantir que Fen ficasse com eles. Eles armaram uma situação onde Somphone seria flagrada com outro homem, alguém que eles mesmos contrataram. Dinheiro e manipulação fizeram o resto do trabalho. No final, Somphone foi forçada a se divorciar e perdeu a guarda do filho. Can Pho-ou finalmente realizou seu sonho de criar um filho homem. Depois disso, Somphone desapareceu sem deixar rastros, e Fen cresceu sendo tratado como um verdadeiro tesouro da família. Avançamos mais um pouco no tempo. Os filhos de Can Pho-ou cresceram e foram estudar na faculdade em Muang Samphan, onde a educação era melhor do que em Phong Sa-Ly. Fen seguiu o mesmo caminho, estudando economia na Universidade Estadual de Muang Samphan junto com um de seus irmãos. Mas sua verdadeira paixão sempre foi o futebol. No último semestre da faculdade, começou a dar aulas de futebol em uma escola particular e, mesmo depois de se formar, em março de 2016, sua dedicação ao esporte só aumentou. Aos poucos, percebeu que o futebol era mais do que um hobby, era sua vocação. O curioso é que, ao longo dos anos, Bun costumava mencionar uma tal de Somphone, referindo-se a ela como amante de Can Pho-ou. Mas foi só por acaso que Fen encontrou um documento antigo escondido no armário dos pais. Era um papel de transferência de custódia de uma criança, e alguma coisa nele despertou sua curiosidade. Aos poucos, ele começou a suspeitar que Somphone poderia ser sua mãe biológica. Mas, no fim das contas, nunca foi atrás da verdade. Afinal, Bun sempre esteve lá para ele, cuidando, protegendo e dando todo o amor do mundo. Além disso, seus irmãos o tratavam como parte da família, sempre mimando e cuidando dele como se fossem todos do mesmo sangue. Em julho de 2015, Fen recebeu uma mensagem no Facebook de uma mulher chamada Somphone. Ela dizia ser sua mãe biológica e contou que estava procurando por ele há 21 anos. Fen ficou completamente chocado. Ele não conseguia acreditar.
Mas, mesmo atordoado, decidiu não responder. Para ele, Boon era sua verdadeira mãe, aquela que sempre esteve ao seu lado. As mensagens de Sonfone continuaram chegando, mas Fen preferiu ignorá-las. Então, veio um momento difícil. Em agosto de 2015, Canfou, o pai de Fen, faleceu de um ataque cardíaco aos 61 anos. Fen voltou para Phongsali para ficar com a família e, enquanto estava lá, finalmente criou coragem para falar com Boon sobre as mensagens de Sonfone. Ele precisava encarar a verdade. Boon já sabia que esse momento chegaria. Com calma, sentou-se com Fen e contou tudo. Sim, ele era filho biológico de Canfou e Sonfone. Mas, para ela, isso nunca fez diferença. Fen sempre foi seu filho, seu príncipe, seu maior orgulho. Fen, emocionado, respondeu que ela era a melhor mãe que ele poderia ter desejado, sua verdadeira rainha. E, mesmo agora conhecendo a verdade sobre sua origem, nada mudaria entre eles. Boon não tentou impedir Fen de se conectar com Sonfone, mas deixou claro que, não importava o que acontecesse, ele sempre teria um lugar ao lado dela. Seu amor era incondicional e eterno. No começo de 2016, Fen finalmente tomou coragem e respondeu às mensagens de Sonfone. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, foi impossível segurar as lágrimas. Mesmo aos 45 anos, Sonfone ainda mantinha uma beleza jovem, enquanto Fen, aos 24, exibia um ar maduro e elegante. Foi um reencontro carregado de emoção, como se todo o tempo perdido tivesse explodido em nostalgia. Sonfone contou que conseguiu encontrá-lo através das redes sociais de Boon e Canfou. Apesar dos anos de separação, o vínculo entre eles nunca tinha desaparecido, e ela ansiava por esse momento. Passaram horas conversando, com Fen compartilhando detalhes de sua infância, histórias da escola, tudo que Sonfone nunca teve a chance de viver ao lado dele. A vida de Sonfone não tinha sido fácil. Ela trabalhava vendendo sorvetes em um mercado local, fazendo o que podia para se sustentar. Vivia com um homem chamado Tonglon, de 47 anos, que não era exatamente um parceiro ideal. Ele passava os dias jogando e bebendo, e o relacionamento deles era um verdadeiro drama. Sonfone admitiu que, muitas vezes, era expulsa de casa após discussões constantes. Com o tempo, Fen começou a visitá-la com frequência. Depois de dar suas aulas de futebol, passava na sorveteria ou ia até a pequena casa que ela alugava. Em um desses encontros, Fen deu de cara com Tonglon. O homem, sem vergonha nenhuma, teve a audácia de pedir dinheiro a ele. Isso foi a gota d'água. Fen perdeu a paciência e partiu para cima, acertando um soco em Tonglon. Ele implorou para que Sonfone deixasse aquele homem de uma vez por todas. Mas Sonfone hesitou. Foi então que ela revelou a verdade. Devia uma grande quantia de dinheiro a Tonglon e, sem condições de pagar, sentia-se presa, como se estivesse em dívida eterna com ele. Em abril de 2016, Fen tomou uma decisão. Levou Sonfone até Phongsali para conhecer Boon. O reencontro entre as duas foi emocionante. Elas se abraçaram e choraram, deixando para trás anos de mágoas e mal-entendidos. Pediram desculpas uma à outra, reconhecendo o peso das escolhas do passado. Foi ali que Fen descobriu mais um detalhe doloroso: as dívidas de Sonfone com Tonglon. Em meio às lágrimas, ela pediu ajuda a Boon para pagá-las. E, sem hesitar, Boon disse que ajudaria. Depois de tudo, Sonfone decidiu deixar para trás a antiga casa em Moan Sanfa e recomeçar do zero. Ela cortou definitivamente os laços com Tonglon. No fim das contas, a convivência com ele tinha sido abusiva, e Sonfone sofria maus tratos frequentes. Agora, com tudo às claras, ela só sentia gratidão, não apenas pela nova vida que estava construindo, mas também pelo apoio que recebia de Fen e Boon. Por algumas semanas, a vida de Fen e da mãe foi tranquila. Eles estavam se adaptando à nova rotina juntos, cheios de felicidade e da alegria de se reencontrarem depois de tantos anos separados. Mas as coisas mudaram quando Tonglon começou a aparecer de novo na sorveteria. De alguma forma, ele descobriu onde Sonfone estava morando e passou a aparecer por lá. Isso deixou Sonfone desconfortável, então ela contou a Fen, que decidiu agir. Ele denunciou Tonglon à polícia, pedindo que interviessem para mantê-lo longe da mãe. Infelizmente, a denúncia não deu em nada,
talvez não houvesse dinheiro suficiente envolvido para que as autoridades se movimentassem. No final, Fen tomou a decisão de se mudar permanentemente para a casa da mãe, para que Tonglon não pudesse causar mais problemas. Antes, ele morava perto da escola, mas agora se instalou na casa alugada de Sonfone, na esperança de manter as coisas calmas e protegê-la de mais aborrecimentos. Talvez isso tenha sido o impulso que faltava para que os dois se aproximassem ainda mais. A saudade de mais de 2 décadas fez com que eles se admirassem de um jeito que ia além do afeto entre mãe e filho. Havia outras vibrações no ar, algo que surgia toda vez que estavam perto um do outro. Quando Sonfone via Fen se despindo, seu corpo estremecia, sentindo falta da carícia gentil de um homem, lembrando-se de Canfou e da falta de calor humano que ela não sentia há tanto tempo. Foi isso que os fez perder o controle e ousar expressar seus sentimentos, misturando paixões que não deveriam se encontrar. Tudo aconteceu sem pensar muito, movido apenas pela busca de gratificação instantânea. No final de 2016, a situação de Sonfone virou tema de fofoca entre os vizinhos e no mercado. Ela estava com uma barriga visivelmente grande, mas todos sabiam que ela não era casada. Alguns achavam que ela ainda estava envolvida com Tonglon, enquanto outros começaram a especular que o bebê era, na verdade, de Fen. Em janeiro de 2017, Sonfone deu à luz no hospital local, mas a experiência deixou de coração partido. O bebê tinha uma cabeça muito pequena, um sinal de uma possível deficiência. O médico explicou algumas causas possíveis, mas havia pouco a ser feito, deixando Sonfone sem respostas concretas, apenas com a dura realidade para aceitar. Quando ela levou o bebê para casa, Fen sentiu um desconforto enorme. Ele estava preocupado com a possibilidade de os vizinhos descobrirem a verdade, especialmente depois de ver a condição da menina. Ele temia que os boatos começassem a se espalhar e que algumas pessoas pudessem até sugerir abandonar a criança indefesa. Mas Sonfone não conseguia aceitar essa ideia e se opôs firmemente a ela. 2 semanas depois, Fen ligou para a mãe, Boom, chorando. Ele finalmente contou a verdade e pediu desculpas. Embora Boom tenha ficado chocada e irritada, ela manteve a calma e aconselhou Fen e Sonfone a voltarem para Phongsaly e realizarem um casamento religioso. Como ninguém na cidade sabia da relação entre eles, eles poderiam começar do zero e cuidar da criança em paz. Mas, para Fen, essa sugestão não parecia prática. Ele já estava considerando medidas drásticas por causa da condição do bebê e do formato estranho de sua cabeça. Na noite de 12 de março de 2017, enquanto Sonfone dormia, Fen tomou uma decisão terrível. Ele sufocou o bebê com um travesseiro e, sem hesitar, jogou o corpinho no rio. Depois disso, saiu dirigindo sem rumo, tentando colocar os pensamentos em ordem. Por volta das 23 horas, parou em uma farmácia para tentar aliviar a dor de cabeça e o cansaço. Foi então que cruzou com Tonglon, que começou a gritar ofensas contra ele. Fen tentou ignorar e voltou para o carro, mas a situação saiu do controle rapidamente. Tonglon pegou uma pedra e jogou contra o para-brisa, quebrando o vidro e fazendo Fen perder a paciência. Tomado pela raiva, ele ligou o carro e acelerou em direção ao outro. Testemunhas disseram que Tonglon foi lançado ao chão e, em seguida, atropelado novamente. Sem pensar 2 vezes, Fen fugiu do local. Os moradores tentaram socorrer Tonglon, levando-o às pressas para o hospital, mas ele já chegou sem vida. Fen, abalado com tudo o que aconteceu naquela noite, acabou se entregando. Ele sabia que tinha perdido 2 vidas, a do bebê e a de Tonglon, ex-namorado de Sonfone. A notícia foi um choque para Sonfone. Ela entrou em desespero e ligou para Boom, que correu para dar apoio ao filho. Até os irmãos de Fen apareceram, tentando oferecer algum conforto. Todo mundo sabia que o relacionamento entre ele e Sonfone era complicado, mas ninguém imaginava que acabaria assim, de forma tão trágica. Era difícil acreditar que Fen, um jovem como qualquer outro, estava sendo preso por um crime tão grave. Se ele tivesse conseguido manter a calma, poderia simplesmente ter denunciado Tonglon à polícia. Mas, depois de tantas denúncias ignoradas, ele já não via sentido nisso. A frustração, o estresse e o trauma daquela noite acabaram levando tudo para o pior desfecho possível. Durante o processo, Fen explicou, por meio de seu advogado, que tinha parado na farmácia porque estava exausto e com dor de cabeça, depois de passar 48 horas sem dormir.
Ele não esperava encontrar Tonglon ali. O homem não só começou a insultá-lo, mas também o perseguiu até o estacionamento, jogando pedras e pedaços de madeira no carro. Tonglon ficou parado na frente do veículo, como se estivesse desafiando Fen a fazer algo. Foi o estupim. Já abalado pelo que tinha feito ao bebê, ele perdeu completamente o controle e atropelou o outro, passando com o carro por cima dele mais de uma vez. Durante o julgamento, Sonfone fez uma confissão inesperada. Ela disse que, no fundo, sabia que estava errada ao manter contato com Fen e que tudo saiu do controle. Contou que, quando engravidou, chegou a considerar o aborto, mas não teve coragem de seguir em frente. Fen garantiu que aceitaria o bebê, e os dois tentaram acreditar que daria tudo certo. Mas o bebê nasceu com deformações, algo para o qual nenhum dos dois estava preparado. Eles se sentiram como se estivessem sendo punidos de alguma forma. Sonfone jurou que nunca soube que Fen faria mal à criança e que, naquela noite, pensou que ele tivesse saído para dar uma volta com o bebê. Só depois percebeu que o pior tinha acontecido. No dia 11 de julho de 2017, o Tribunal Superior de Moan Sanfan condenou Fen por homicídio duplo, qualificando o crime como de primeiro grau. Ele, então com 25 anos, recebeu pena de prisão perpétua. Sonfone, por sua parte na história, foi sentenciada a 2 anos de cadeia. Mesmo depois da condenação, a família de Fen não o abandonou, especialmente sua mãe, Boon, que fazia questão de visitá-lo e nunca perdeu a esperança de que o filho fosse perdoado um dia. Para ela, Fen ainda era uma boa pessoa, alguém que, apesar de tudo, não tinha antecedentes criminais e só precisava de ajuda. Com essa convicção, ela e o advogado recorreram da sentença, mas o pedido foi negado. Que lições podemos aprender com essa história?